Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer uma questão sobre alvenaria convencional. É uma questão recente, de 2021, e ela diz o seguinte: a respeito da execução de paredes de alvenaria sem função estrutural, de tijolos e blocos cerâmicos, é correto afirmar. Letra A. Juntas de amarração é o sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as juntas verticais são contínuas. Letra B. As alvenarias apoiadas em alicerces de sapatas corridas devem ser executadas após 2 horas da execução da impermeabilização destas. Letra C. Obras que não exijam estrutura em concreto armado, a alvenaria deve servir de apoio direto para as lajes. Letra D. Nas obras com estrutura convencional de concreto armado, com mais de um pavimento, o travamento da alvenaria com a viga superior deve ser executado antes da execução das alvenarias do pavimento imediatamente acima. E letra E. As vergas e contravergas devem ser calculadas como vigas quando o vão for superior a 2,4 metros. Para responder essa questão, a gente vai consultar a norma 8545, que fala da alvenaria convencional de blocos cerâmicos, certo? E na letra A dizia o seguinte: juntas de amarração é o sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as juntas verticais são contínuas. E aqui está o erro da nossa questão. Nas juntas de amarração, as juntas verticais não são contínuas. Como diz aqui na norma, elas são descontínuas. O item 3.3 traz a definição das juntas de amarração, que é o sistema de assentamento dos componentes de alvenaria, no qual as juntas verticais são descontínuas. Então, é esse modelo aqui que a gente já conhece, que é o modelo recomendado para as nossas obras. Juntas descontínuas. Certo? Então, aqui junta amarrada e a junta prumo, que praticamente é o que a questão trouxe para a gente. A definição de junta prumo, que é um tipo de junta não recomendado quando ela é, na vertical aqui, contínua. Certo? Então, esse item aqui, essa alternativa está errada, porque ele trouxe a definição de junta prumo e não de junta de amarração. Próximo item, letra B. As alvenarias apoiadas em alicerces de sapatas corridas devem ser executadas após 2 horas da execução da impermeabilização destas. Então, nosso erro está aqui no tempo. Não é após 2 horas. A norma traz que é após 24 horas. Então, no item 4.1.8, diz que as alvenarias apoiadas em alicerces devem ser executadas após 24 horas após a impermeabilização destes, certo? Então, feita aqui a impermeabilização dos alicerces, o serviço de alvenaria só pode ser executado após 24 horas. Então, mais um item incorreto. Letra C. Para obras que não exijam estrutura em concreto armado, a alvenaria deve servir de apoio direto para as lajes, certo? E o erro está aqui em dizer que a alvenaria deve servir de apoio direto para as lajes. A norma traz que, para obras que não exijam estruturas em concreto armado, a alvenaria não deve servir de apoio direto para as lajes. Para isso, deve-se prever uma cinta de amarração em concreto armado. Essa cinta deve estar sob a laje e sobre todas as paredes que dela recebam cargas. Então, essa cinta de amarração aqui deve estar sobre todas as paredes que vão receber cargas dessa laje, certo? Então, mais um item incorreto. Não deve servir de apoio direto para as lajes somente a alvenaria. Deve ter uma cinta de amarração. Letra D. Nas obras com estrutura convencional de concreto armado, com mais de um pavimento, o travamento da alvenaria, certo? Então, o travamento aqui da alvenaria é o nosso conhecido encunhamento, certo? É o travamento da alvenaria com a estrutura de concreto, certo? A alvenaria com a viga, aqui esses dois. A gente vai ter um encunhamento, certo? Então,
Aqui na alternativa diz que esse travamento com a viga superior deve ser executado antes da execução das alvenarias do pavimento imediatamente acima. Então ele está falando que a gente precisa fazer o encunhamento antes de executar a alvenaria aqui em cima. E isso está errado porque a norma diz que, para obras com mais de um pavimento, o travamento da alvenaria, respeitado o prazo de 7 dias, e aqui a gente tem uma informação importante, né? Tem que respeitar o prazo de 7 dias, só deve ser executado depois que as alvenarias do pavimento imediatamente acima tenham sido levantadas até igual altura. Então, tem outra informação importante, que a alvenaria do pavimento imediatamente acima tem que ser levantada até igual altura em relação ao pavimento inferior, certo? Feito isso, levantou aqui em cima a alvenaria, pode ser feito o encunhamento. Então, mais um item incorreto. E por fim, nós temos aqui a letra E, que é a nossa questão correta, que fala de vergas e contravergas. Essa aqui é a nossa questão correta. Ela traz exatamente o que tem no item 5.2 da norma. As vergas e contravergas devem ser calculadas como vigas quando o vão for superior a 2,4 metros. Então, aqui as vergas e contravergas são elementos que evitam trincas aqui nos cantos dos vãos, certo? E a norma diz que quando o vão for superior a 2,4 metros, ou seja, maior que 2,4 metros, nós temos que calcular esse elemento como vigas, certo? Se for inferior, a norma traz as dimensões que a verga e a contraverga deve ter. Se for maior, tem que ser feito ali um cálculo de um elemento estrutural, que é a viga, certo? Então, com isso, a gente encerra esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo que você sabe que está precisando aí de conteúdo para estudar para concurso e deixe um comentário com alguma sugestão, alguma crítica sobre o vídeo, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.